com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical ao longo da semana, ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos também no site ao longo da semana, breves meditações dos textos selecionados pelo setor de educação cristã da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ali você clica ali em Portal EBD e você vai ter acesso às leituras diárias, como também a estudos bíblicos, a reflexões, né, que nós disponibilizamos. Nós vemos que está havendo pouco acesso a esta segunda página do portal Escola Dominical. Acessem também os links de outras videoaulas e de outros textos de apoio, de slides, que nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso é apenas a preparação. A Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste quarto trimestre de 2016, nós estamos estudando o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E nós estamos nos aproximando do final, não só do trimestre, mas do final deste ano de 2016, e estaremos estudando hoje a lição de número 12, Sabedoria Divina para tomada de decisões. Dentro dos exemplos bíblicos de provisão divina. O nosso comentarista, o pastor Elianai Cabral, está selecionando alguns exemplos bíblicos para mostrar que Deus tudo providencia, que Deus tudo provê. E hoje estaremos estudando o final do reinado de Davi e o início do reinado de Salomão em Israel. Momentos em que a sabedoria divina, a divina providência atuou em forma de orientação e de guia para fazer com que o reino de Israel atingisse o seu apogeu. Sim, irmãos, este período que nós vamos estudar hoje, o final do reinado de Davi e o início do reinado de Salomão, é o período de maior apogeu da história de Israel. É o período em que Israel se aproxima, tem praticamente todo o território que Deus havia prometido a Abraão. É o momento de consolidação do reino de Israel, de fortalecimento político, econômico e social de Israel. Isso se dava por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi havia sido usado por Deus em guerras para enfraquecer e destruir os inimigos, principalmente os filisteus, e com a vitória militar, Davi pôde proporcionar a prosperidade econômica do reino. O reino estava num crescendo. É verdade que por causa do pecado de Davi com Batseba, o adultério e o homicídio praticado por Davi, que matou Urias, que era o marido de Batseba, havia problemas na família de Davi. O próprio rei Davi havia experimentado uma tragédia familiar com o assassinato de Amnon, que era o seu primogênito, por Absalão, que era o meio-irmão de Tamar,
que havia sido estuprada por Amnon, e isto causou uma instabilidade familiar. Absalão acabou exilado, depois retornou por insistência de Joabe. Davi permite que Absalão retorne. Absalão monta uma rebelião contra o seu pai, chega a destronar o seu pai. O seu pai, então, tem que batalhar para reconquistar o trono. Ele vence Absalão, volta ao trono de Davi, mas ao trono em Jerusalém, mas depois desta vitória que teve sobre o seu filho Absalão, ele ainda enfrenta uma rebelião de Seba, que se rebela contra Davi, mas que também é morto. Então, após este período de instabilidade política gerado pelo próprio pecado de Davi, o reino prospera. E Davi, então, resolve construir o templo. Ele já tinha resolvido antes, mas Deus havia dito que ele não iria construir o templo, e quem o faria seria o seu sucessor. E então Davi, ele começa os preparativos para a construção do templo, que seria feito pelo seu sucessor, pelo seu filho. Então é esse o momento, né? Acabam as instabilidades políticas no reinado de Davi. Davi já sabe quem será o seu sucessor, que será Salomão, indicado por Deus, como veremos daqui a pouco, e ele começa os preparativos para a construção do templo. O país estava em paz, o país estava pacificado, o país estava prosperando economicamente, e Davi buscando, como sempre, a Deus, já sabendo onde deveria ser construído o templo e já começando os preparativos para a construção do templo. Tanto os recursos materiais, como a própria preparação do serviço do templo, porque Davi selecionou os cantores, os músicos, os sacerdotes, os levitas, para que tudo estivesse pronto para que o seu filho pudesse construir o templo. Uma nação que servia a Deus, não havia registro de idolatria em Israel. Um rei fiel a Deus, um rei que já havia pagado o preço pelos seus pecados na instabilidade política decorrente da sua desobediência. Um rei que já sabia quem seria o seu sucessor. Era este o momento em que passava Israel, o momento que iremos estudar nesta lição. Era o momento de Davi iniciar a preparação do seu sucessor, que já havia inclusive sido indicado por Deus. Mas é justamente esta questão da sucessão que gostaria de ser o primeiro tema a nós tratarmos nesta lição. Porque, irmãos, como dizia minha afinada mãe, ninguém aqui fica para semente. Nós estamos limitados pelo tempo. Neste mundo, nós somos pó e ao pó tornaremos. Com exceção dos salvos que estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja, todo e qualquer servo de Deus passará pela morte física. É resultado, é efeito, é consequência inevitável da entrada do pecado no mundo. E os líderes, sejam eles líderes políticos, como os governantes, sejam os pais de família, que também são líderes, sejam os líderes eclesiásticos, aqueles que Deus coloca para presidir diante do povo de Deus, precisam lidar com a questão da sucessão, porque nós não somos eternos e, portanto, nós temos que preparar o povo de Deus, preparar os nossos liderados, as nossas famílias, preparar as nossas igrejas locais, preparar as nossas nações para o futuro. E bem por isso, nós temos a grande diferença que um dia foi colocada
por um cientista político, a grande diferença entre o político e o estadista. O político é aquele que só pensa na próxima eleição, enquanto que o estadista é aquele que pensa na próxima geração. Essa é a diferença entre o político e o estadista. O estadista, ele não pensa em ganhar a eleição, em governar. Ele pensa na geração que virá depois dele. E ele governa de maneira a garantir uma vida melhor para a próxima geração. Por isso o nosso país está numa situação tão difícil nos dias de hoje, porque não temos estadistas, temos apenas políticos que pensam na eleição, mas não pensam na próxima geração. Mas o povo de Deus, ele tem que ter a consciência do futuro. Ele tem que saber que ele não é eterno e que, portanto, é preciso que haja uma continuidade. Se Jesus não voltar logo, aqui na igreja tem que haver uma continuidade. A nação tem que pensar na sua continuidade. A família tem que pensar na sua continuidade. E ao pensar no futuro e ao pensar na continuidade, as lideranças precisam pensar na sucessão. E o que tem a ver isso, irmão Caramuru, com a divina providência, com a provisão divina que nós estamos a estudar nesse trimestre? Tem tudo a ver. Porque o que é a divina providência? É a criação de condições agora, que Deus cria, porque Ele já sabe de antemão o que irá acontecer. E por isso Ele já cria condições hoje, para que no futuro nós possamos continuar em comunhão com Ele, nós sejamos protegidos por Ele, nós sejamos amparados por Ele, nós sejamos sustentados por Ele, com as condições que Ele criou agora. E então, quando nós pensamos no futuro, nós estamos querendo que Deus nos oriente, para que nós saibamos quais são as condições que Ele criou agora para o futuro. É por isso que nós precisamos da orientação divina. Nós precisamos da sabedoria divina para podermos tomar as decisões hoje que estejam de acordo com as condições criadas por Deus hoje, para que o futuro não comprometa os nossos familiares, as próximas gerações, em relação ao plano de Deus. Mas isto é algo bem difícil para o homem. É por isso que ele precisa da sabedoria divina. O homem, por si só, ele é incapaz de pensar o futuro. Ele fica ansioso, ele fica pensativo, ele até tem problemas atuais de saúde, inclusive, por causa das apreensões do futuro. E Jesus mesmo recomenda que nós não fiquemos com a cabeça no futuro. Disse o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6 e 34. Não podemos, hoje, viver em função do amanhã. Nós temos que viver o hoje, porque o passado já foi. Não podemos voltar atrás. E o futuro, não podemos viver em função dele, porque ele ainda não existe. O que existe hoje é o presente. Mas no presente, eu tenho que ter o discernimento de saber o que Deus no presente está preparando para o futuro. E participar das ações divinas para garantir um futuro melhor às próximas gerações. Porque o salvo em Cristo Jesus,
aquele que tem comunhão com Deus, ele sabe da sua missão, da sua tarefa hoje, e ele ama aqueles que virão. E ele quer o bem daqueles que virão. E tudo fará para que no futuro, aqueles que virão possam desfrutar do plano de Deus. Então vejam bem, nós não temos que hoje viver em função do futuro. Nós não temos que hoje perder a paz, perder a calma, ficar inquietos por causa do que vai acontecer amanhã. Jesus diz, não vos quienteis com o dia de amanhã. Mas hoje eu tenho que preparar o amanhã. E como eu vou preparar o amanhã se eu não conheço o futuro? Confiando em Deus e seguindo as orientações divinas, porque Deus sabe o que vai vir amanhã. E Ele hoje cria as condições para que o amanhã não comprometa a nossa salvação. É isto que é a sabedoria. Eu saber viver hoje, de tal maneira que eu prepare um amanhã de acordo com a vontade de Deus. Não é querer saber o que vai acontecer amanhã. Não é viver em função do amanhã. Mas é viver o hoje de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a orientação divina. Para que o hoje que eu vivo prepare um amanhã melhor. E a questão da sucessão da liderança é uma questão primordial nesta preparação do amanhã. O líder, sabendo que ele não é eterno, sabendo que ele tem um tempo determinado, porque, como diz Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, Salomão diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então nós sabemos que nós temos um tempo para tudo. Há um tempo determinado para tudo. Portanto, a liderança tem que saber que ela tem um tempo determinado. E por isso ela precisa da orientação divina, da sabedoria divina, para no momento certo preparar o seu sucessor. Para no momento certo ter alguém que lhe suceda. Porque isso é inevitável. Moisés, o primeiro grande líder da nação israelita, libertou o povo e não se preocupou com a sucessão. Ele estava levando o povo para a terra de Canaã. Chamado por Deus, indo em direção a Canaã, e depois que estava indo para Canaã, ele teve aquele episódio das águas de Massá e Meribá, quando ele fere a rocha pela segunda vez, desobedecendo a Deus. E Deus então lhe diz que ele e Arão, porque ambos praticaram esta desobediência, não entrariam na terra prometida. Pela primeira vez, Moisés pensou na situação de não estar mais à frente do povo. Até então ele estava indo para Canaã, crendo que iria entrar na terra prometida, liderando o povo. Mas Deus lhe diz que ele não entraria. Mas Moisés começou a orar a Deus, pedindo para entrar na terra prometida. É ele mesmo quem diz isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Porque que Deus há nos céus e na terra que possa obrar segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano,
Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente e ao oriente, e ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Moisés insistiu em oração e foi proibido de orar. Aliás, é a única pessoa na Bíblia que foi proibido de orar sobre um assunto. Era Moisés. Aí Moisés percebeu que ele não passaria para a terra prometida. Aí pela primeira vez ele teve a ideia, o que será deste povo? Como este povo entrará na terra prometida? Sem mim, sem a liderança. E então, ao perceber que ele morreria antes do povo entrar na terra prometida, ele então toma uma atitude louvável. Lá em Números capítulo 27, versículo 15. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes mandamentos aos olhos dele, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Versículo 22, e fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Não vou passar para a terra prometida. Então, Senhor, arruma alguém e põe alguém em meu lugar. A questão da sucessão foi tratada por Moisés. No momento em que ele percebeu que não era eterno, no momento em que ele percebeu que não entraria na terra prometida, que não tinha jeito, ele então pede a Deus que providencie alguém que lidere o povo. E imediatamente o Senhor nomeia Josué como sucessor de Moisés. Eis, irmãos, como devemos tratar a questão da sucessão. Através, que é uma questão do futuro. Como nós devemos tratar o futuro, devemos tratá-lo na direção de Deus, pedindo sabedoria a Deus, porque nós nada sabemos. Nós nada sabemos, nós somos de ontem. São as palavras que nós vemos aqui em Jó 8 e 9. Palavras do amigo de Jó, Bildade. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles e não te falarão, e do seu coração não tirarão razões? Nós somos de ontem, irmãos. Por isso não podemos saber nada, não podemos saber sobre o amanhã. Mas Deus, Ele que não tem princípio nem fim de dias, Ele sabe o ontem, Ele sabe o hoje, Ele sabe o amanhã. E Ele pode nos direcionar hoje, para que vivendo o hoje, nós preparemos o amanhã. É assim que nós temos que tomar decisões, irmãos. Decisões que comprometem o futuro. Decisões que nos vinculam ao que virá amanhã, ao que virá depois. Mas só Deus sabe o amanhã. E só Ele pode nos orientar hoje, para que tomemos decisões hoje, que não comprometam o amanhã. Nem o nosso amanhã, nem o amanhã dos nossos filhos. Nós nada sabemos. E por isso precisamos pedir a sabedoria de Deus.
E tenhamos uma confiança, irmãos, que Deus sempre nos concederá a sabedoria. Se há algo que Deus diz que sempre dará, é a sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1 e 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça sabedoria a Deus. Nós precisamos da direção de Deus. Deus é quem sabe. Ele é quem conhece o futuro. Ele é quem sabe as coisas que nós não sabemos do presente. Ele é quem sabe os fatores do passado que hoje estão influenciando o presente. E ele poderá nos orientar e nos dirigir. Foi o que fez Moisés. Eu não vou entrar na terra prometida, então, Senhor, põe um homem que saiba conduzir o povo. E o Senhor imediatamente disse, é Josué. Agora, olha que interessante. Josué foi escolhido, mas Moisés recebeu uma incumbência. Ele disse, olha, toma Josué, homem em que há o Espírito. Eu já o escolhi. Eu vou derramar do meu Espírito sobre ele, vou visitar o meu Espírito sobre ele. Nós estávamos na dispensação da lei, onde o Espírito não era entregue a todos. O Espírito que estava em Moisés iria agora para Josué. Aliás, já estava em Josué. Põe a mão sobre ele. Primeiro, apresenta-o perante Eleazar, o sumo sacerdote, e perante toda a congregação. Segundo, perante Eleazar, segundo, perante a congregação, terceiro. E dá-lhes mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele da tua glória, para que obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. Deus escolheu Josué, mas Josué tinha que estar preparado. Moisés deveria primeiro colocar a mão sobre ele, para que houvesse ali a transferência da unção, da autoridade. Segundo, deveria entregar Josué a Eleazar, que era o sumo sacerdote. Para quê? Para que o sumo sacerdote começasse a interceder por ele. Para que o sumo sacerdote consultasse Urim e Tumim para ele. Diante dos sacerdotes, Josué deveria ser reconhecido como novo líder. Terceiro lugar, deveria apresentar Josué para a congregação. Ele deveria ser reconhecido como líder pelo povo. Moisés estava apresentando Josué para o povo. Mas também Josué deveria receber mandamentos da parte de Moisés. Ou seja, deveria ser orientado, preparado. Moisés, com a experiência que ele tinha, ele deveria transmitir todo o conhecimento que tinha da liderança, toda a burocracia, vamos dizer assim, do cargo, para Josué, para que Josué pudesse governar bem. Deus indicou quem era o sucessor, mas Moisés tinha de fazer a sua parte, preparar o seu sucessor. Irmãos, Deus, como diz o ditado popular, o futuro a Deus pertence. Deus sabe o que vai acontecer e Ele cria as condições agora para que nós não sejamos prejudicados no futuro, para que nós prossigamos em comunhão com Ele e sejamos abençoados por Ele. E isso só Deus pode revelar para nós. Mas Deus nos dá incumbências. Nós temos que nos preparar para o que há de vir. Estar preparados hoje para o que há de vir. É exatamente o que acontece com a igreja. A igreja não sabe quando Jesus vem, mas sabe que Jesus virá. Então tem que estar preparado agora para a vinda de Cristo. Nós temos que estar preparados hoje para o amanhã.
Não ficar inquietos com o amanhã. Ficar inquieto com o amanhã é querer descobrir o que vai acontecer amanhã e eu não faço nada hoje preocupado com o amanhã. Isso está errado. Porque eu, como ser humano, não posso saber o amanhã. Mas, como ser humano, eu posso buscar a Deus, que sabe o amanhã e que vai me revelar, não o amanhã propriamente, mas vai me revelar o necessário para que eu me prepare para o amanhã. Porque Deus sabe. E por isso eu dependo de Deus para fazer algo hoje que me preparará para o amanhã. Eu não fico inquieto com o amanhã, porque eu confio em Deus. E por confiar em Deus, eu faço as coisas hoje para poder viver o amanhã. Moisés recebeu de Deus a informação de que o seu sucessor era Josué, mas teve que preparar Josué. E é bonito nós vermos a preparação que Moisés fez para Josué. Mas Josué, irmãos, não aprendeu esta lição com Moisés. Lamentavelmente, quando Josué ficou velho e não podia mais guerrear, conquistar a terra, e havia ainda ficado muito da terra por vir, o que a gente vê lá em Josué capítulo 13, o que faz Josué? Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. O próprio Deus diz para Josué: o seu tempo de conquistar acabou. O que deveria fazer Josué? O que fez Moisés? Pedir que Deus indicasse alguém para continuar o trabalho da conquista da terra. Mas o que fez Josué? Capítulo 23 de Josué. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até o grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a terra, como ao Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Josué deixou o povo ao Deus dará. Conquistem o resto. Sirvam a Deus. Não se preocupou em escolher um sucessor, em pedir a Deus que escolhesse um sucessor. E o resultado disso, nós vemos lá em Juízes, capítulo 2, versículo 10. E foi também, aliás, vamos ler o versículo 8. Juízes 2 e 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Josué só pensou no presente. Não pediu orientação a Deus para a próxima geração. Morreu a geração da conquista. E surgiu uma geração que não conhecia Deus e que colocou Israel num momento terrível. Cerca de 300 anos de mediocridade espiritual.
em que Israel, geração após geração, caía na idolatria. Era liberto pelos juízes, mas caía depois na idolatria. E por causa da idolatria vinha um período de opressão, e aí Deus levantava um juiz, libertava o povo, e o povo caía na idolatria, e vinha um período de opressão, e assim foi até Samuel. 300 anos, aproximadamente, de mediocridade espiritual. Porque Josué não pediu a sabedoria de Deus. Vejam bem, Moisés tratou a sucessão ao descobrir que não era eterno. Cair em si. Pediu a Deus orientação. Deus indicou o sucessor. E Moisés teve que prepará-lo. Josué, mesmo sabendo que não era eterno, não pediu sabedoria a Deus. Não pediu que Deus escolhesse um sucessor. E a nação caiu no caos. Até os dias de Samuel. Samuel, que a tradição judaica diz ter escrito o livro de Juízes, nós vimos isso na lição de número 8. Samuel, ele percebeu essa questão da sucessão. E como ele era juiz em Israel, ele então tomou uma decisão. Ele disse, olha, eu tenho que quebrar esse círculo vicioso. E esse círculo vicioso, ele só existe por causa de dois motivos. Primeiro, porque o povo, a nova geração, não é ensinada na palavra de Deus. Ele criou então a escola de profetas. Segundo, porque quando morre o juiz, o povo cai no pecado até que venha um novo juiz. Então é preciso que um juiz suba ao governo antes que o juiz morra. Porque quando o juiz morria, aí o povo caía no pecado. Aí que Deus ia levantar um juiz. Então, para evitar que o povo caísse no pecado, Samuel pensou, primeiro, vamos ensinar a palavra de Deus ao povo. Ele cria a escola dos profetas. Segundo, para que formasse ensinadores, para que esses ensinadores ensinassem a lei às famílias, já que os pais não estavam cumprindo esse encargo, esse dever. Segundo, antes de eu morrer, precisa ter um novo juiz, porque aí não fica um período de tempo entre um juiz e outro, e o povo então não fica sem liderança e não peca. Pensou bem, Samuel. Realmente esses dois fatores impediam o povo de servir a Deus. Ele estava pensando bem no futuro. Mas aí, veis o erro que ele cometeu. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram, eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Samuel, pensando no futuro, disse, eu preciso ter um juiz antes de eu morrer. E aí ele comete o erro oposto ao erro de Josué. O erro de Josué foi não ter pedido ajuda a Deus para escolher ninguém. Não escolheu ninguém. Deixou o povo à sua própria sorte. E agora Samuel coloca os seus filhos Joel e Abias como juízes, sem pedir orientação a Deus. Eis o problema. Samuel colocou os filhos como juízes por conta própria. Esqueceu que o povo era de Deus. Esqueceu que nós somos de ontem e nada sabemos. E por isso mesmo, nós não podemos, de forma alguma, tentar resolver o problema do futuro sem a orientação divina.
Porque nós nada sabemos e somos de ontem. Mas Deus sabe todas as coisas. E se Ele nos orientar, nós saberemos como fazer. Hoje, para não comprometer o futuro. E Samuel, não querendo comprometer o futuro, comprometeu. Porque como seus filhos eram maus juízes, corruptos, perversos, o povo resolveu ter um rei. Resolveu mudar o regime. Resolveu tirar Deus do reino sobre Israel. Rejeitaram a Deus como rei, porque era Deus que reinava sobre Israel. E aí se instituiu a monarquia. Eis como não podemos agir, irmãos. Nem deixar a própria sorte, dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Basta cada dia o seu mal. Ainda citam erroneamente as palavras de Jesus. Eu não tenho que me preparar para o futuro, que o futuro a Deus pertence. Fazer como Josué. Mas também não fazer como Samuel. Querer ter as rédeas do futuro. Querer resolver por conta própria. Tomar decisões por conta própria. Foi o que fez Samuel. E deu errado. Porque Deus não havia escolhido os seus filhos para governar sobre Israel. E o povo agora quis um rei. E Deus deu o rei para Israel, que foi Saul. Muitas pessoas dizem que Saul não foi escolhido por Deus, foi apenas permitido por Deus. Não é verdade, irmãos. Se você abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículos 15 a 17, você vai encontrar o seguinte: porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Vejam bem, irmãos, que foi Deus quem escolheu Saul. Depois Saul foi apresentado para o povo, e o povo aceitou a escolha de Deus, porque olhou para a aparência de Saul, tinha um porte atlético, do ombro para cima não tinha ninguém mais alto que Saul, um grande guerreiro, e o povo, impressionado pela beleza, pela aparência de Saul, recebeu Saul. Mas quem escolheu Saul foi Deus. Se Deus não tivesse escolhido Saul, não tinha sentido Deus rejeitá-lo posteriormente. Deus escolheu Saul. E Deus rejeitou depois Saul. O mesmo Deus que disse a Samuel que tinha escolhido Saul, foi o mesmo Deus que disse a Samuel que tinha rejeitado Saul. E que mandou que ele ungisse um novo rei, que foi Davi. E quando Saul percebeu que Davi havia sido escolhido para ser o seu sucessor, começou a persegui-lo, porque Saul não tinha na sua cabeça conformidade com o fato de que tinha sido rejeitado. Ele tentou matar Davi, perseguiu Davi, para manter na sua família o reino, mesmo não sendo esta a vontade de Deus. Saul foi um homem rejeitado por Deus. Saul é o símbolo daqueles que apostatam da fé, que perdem a salvação. E perdem a salvação por quê? Porque não seguem a orientação de Deus. Rejeitam o conselho de Deus. Saul foi rejeitado quando ele ofereceu sacrifícios, porque Samuel demorava para que se oferecessem os sacrifícios para ir à guerra. Como o povo estava indo embora, Saul achou que, oferecendo sacrifícios a Deus, Deus o abençoaria, independentemente da obediência. Mal acabou o sacrifício, Samuel chegou e disse, obedecer é melhor que o sacrificar. Saul foi rejeitado, porque se revoltou contra Deus. Por quê? Porque quer fazer as coisas pensando no futuro, achando que tem domínio sobre o futuro. Saul achou que se
esperasse mais um pouco por Samuel, ele não teria exército e não venceria os filisteus. Esquecido de que Deus disse que ele tinha sido escolhido para vencer os filisteus. Quis saber mais do que Deus. Esse é o problema, irmãos. Quando nós não confiamos em Deus, nós achamos que sabemos mais do que Ele. E por isso nós não pedimos a sabedoria divina. Para pedir a sabedoria divina, o que nós lemos aqui em Tiago? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto. Mas você precisa reconhecer que não sabe. E Deus providencia todas as coisas. E eu tenho que confiar em Deus. Mas para confiar em Deus, eu preciso reconhecer que eu nada sei. Davi acabou subindo ao trono. Saul morreu, todos seus filhos menos Isbosete, que foi colocado por Abner como rei sobre as 11 tribos. A tribo de Judá já começou a ser governada por Davi. Isbosete é morto, todas as tribos fazem de Davi rei, e Davi começa a reinar. E Deus diz a Davi que da sua descendência virá o Messias. Quando Davi quis construir o templo, Deus manda o profeta Natan dizer que ele não construiria o templo, mas sim o seu filho. E Davi recebe, além da informação de que não faltaria sucessor para ele no trono, portanto Deus confirma que a sua família reinaria sobre Israel, se mantivesse fiel. Deus ainda diz que o seu filho construiria o templo. Mas qual dos filhos de Davi seria o sucessor? E aí, irmãos, é que vemos que Deus também orienta. No episódio do adultério, do homicídio de Batseba, com Batseba e a morte de Urias, Davi tem um filho com Batseba que morre. Davi então consola Batseba. E Batseba engravida novamente. Batseba foi a única mulher que Davi não tratou como um mero objeto, que realmente amou. E quando nasce este segundo filho de Davi e Batseba, o profeta Natan, o mesmo profeta que havia dito que o primeiro filho morreria por causa do pecado de Davi, com uma mensagem. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 25. E enviou pela mão do profeta Natan e chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. O versículo 24 diz: Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela teve um filho e chamou seu nome Salomão. E o Senhor o amou e enviou pela mão do profeta Natan e chamou seu nome Gedidias, por amor do Senhor. O que nós percebemos aqui? Que Deus diz a Davi que havia amado o seu filho Salomão. Ele havia amado o seu filho Salomão. E dado a Salomão o nome de Gedidias, que quer dizer o amado. Aquele que é amado por Deus. Portanto, Deus já apontou para Davi quem era o sucessor. Era Salomão. Deus já havia prometido a Davi que a sua descendência reinaria sobre Israel. E Deus agora aponta claramente que será Salomão o seu sucessor. O que deveria fazer Davi diante desta revelação divina, diante desta orientação divina? Fazer o que fez Moisés.
preparar Salomão. Assim como Saul preparou Jonatas. Saul, ao se fazer rei, ele começou a preparar Jonatas, mesmo tendo sido rejeitado por Deus. Saul preparava Jonatas para ser o sucessor. Tanto que tentou colocar Jonatas contra Davi. Ao saber que Davi era o sucessor, ao perceber que Davi tinha sido escolhido por Deus, tinha o Espírito de Deus e seria o seu sucessor, Saul tentou jogar Jonatas contra Davi, dizendo que enquanto Davi fosse vivo, Jonatas não teria garantido o reino. Mas Jonatas, que era um homem de Deus, pelo contrário, ele abriu mão do reino e disse para Davi que reconhecia que Davi era escolhido por Deus para suceder Saul. E Jonatas acabou morto, junto com Saul, dentro desta providência divina, para preparar o trono a Davi. Agora Davi já sabia que Salomão havia sido escolhido. Deveria ter preparado Salomão, mas não o fez, irmãos. Nós não vemos em nenhum texto das Escrituras Salomão ao lado de Davi, Davi orientando Salomão para o reino, para o governo. Não. Nós só vemos Davi governando sozinho. Nós só vemos Davi tudo administrando, fazendo o reino prosperar, sim, mas não preparando as condições hoje para o futuro das próximas gerações. Mesmo sabendo que era seu filho Salomão que reinaria, que deveria construir o templo. Davi começa a fazer preparativos para o templo, mas não participa nada a Salomão. Salomão passava os dias na ociosidade. Davi não se preocupava em preparar Salomão. Eis o outro erro. Nós devemos pedir sabedoria a Deus e orientar a orientação divina para saber lidar com o futuro. Quando Deus nos mostra, nós devemos nos preparar para o que há de vir. Não ficar inquieto com o futuro, mas nos preparar com o que há de vir. E foi exatamente o que o que Davi não fez. Aí Deus, que quer um jovem preparado, ele começa a atuar. Primeiro, com a rebelião de Absalão. A rebelião de Absalão fez com que Davi perdesse até o trono e notasse que ele não era eterno. Mas mesmo após a rebelião de Absalão, Davi não começou a preparar Salomão. Deus então levanta Seba com uma nova revolta, colocando em risco o trono de Davi, para fazer Davi lembrar que ele não era mais eterno. Mas, mesmo após a vitória sobre Seba, Davi não coloca Salomão no trono, ou na preparação. Não precisava colocar no trono, mas precisava estar ele ao lado do pai, para aprender a administrar. Então, o que faz Deus? Coloca Davi na cama. Irmãos, Deus cria as condições, porque ele já sabe de antemão o que irá acontecer. E quer que nós preparemos, dentro daquilo que ele nos revelou, o futuro que está por vir. Mas Davi não preparava Salomão. Deus lhe revelou que ele teria o seu filho na sucessão, que o seu filho construiria o templo. Mas ele não preparava o filho. Deus então coloca Davi na cama. Primeiro livro dos Reis. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias,
cobriam-no de vestes, porém não aqueciam. E disseram-lhe os seus servos: busque para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, aqueça. Davi ficou de cama, doente. Colocaram Abisag, uma moça virgem e formosa, para cuidar do rei. E aí então, Deus começa a agir. Adonias, que era o filho mais velho, vivo, de Davi, vendo o pai na cama, se rebela contra o pai e se declara rei. Adonias se declara rei, porque o rei está acamado, doente, velho. Adonias, que era o filho mais velho, naturalmente seria ele o sucessor, ele resolve já assumir o trono e recebe o apoio de dois grandes nomes do reino, de Joabe, o comandante do exército, e de Abiatar, um dos dois sumos sacerdotes. Porque nos dias de Davi, nós tínhamos dois sumos sacerdotes, Abiatar e Zadok, ao mesmo tempo. Adonias se declara rei. Ao saber disso, o profeta Natã, o mesmo que havia dito pela parte de Deus a Davi que Salomão haveria de ser o sucessor, vai falar com Davi. Ele sabia da vontade de Deus, sabia que isso não era da vontade de Deus, sabia que isso colocaria o país numa situação de crise, de instabilidade política e contra a vontade de Deus. Natã vai e fala o que acontece ao profeta Davi, ao rei Davi. Mas antes combina com Zadok, o sumo sacerdote, o outro sumo sacerdote, e com Batseba, para que eles também fossem falar com Davi. E os três falam com Davi. E Davi então percebe que estava comprometendo o reino. Davi cai em si e vê a sua negligência. E chama Zadok, Natã e Batseba, e manda, assim como o chefe dos seus valentes, que era Benaia, e manda que fosse Salomão ungido rei sobre Israel. E Salomão é colocado sobre uma jumenta do rei, é ungido como rei e é proclamado como rei em Jerusalém, e o povo é apresentado ao povo como rei. E enquanto isso, Adonias, que estava comemorando num banquete do início do seu reinado, fica sabendo das coisas e teme por causa do apoio popular, do apoio militar a Salomão, e fica por isso mesmo. O que é interessante, irmãos, é que no livro 1 dos Reis é dito isso. Mas se você for lá no livro do primeiro livro das Crônicas, no capítulo 23, é dito que depois que Salomão foi feito rei, houve uma reunião de Davi com os anciãos e os príncipes de Israel, em que Davi apresenta Salomão para os anciãos, para toda a elite governante de Israel, e que dá orientações a Salomão, inclusive apresenta o desenho do templo, a planta do templo para Salomão, convida as pessoas, mostra todos os preparativos que ele tinha feito, toda a organização do serviço de louvor, do serviço dos levitas, que não era só serviço de louvor, do futuro templo, convoca os anciãos e os príncipes a dar ofertas para o templo. O próprio Davi entrega todo o seu tesouro particular para a construção do templo. Como é que Davi, que estava deitado, doente, faz essa reunião?
Porque depois que Salomão foi ungido, Davi melhorou. Davi sarou. Essa doença, essa fraqueza de Davi, era a ação de Deus para forçar Davi a ungir Salomão como rei e para que Davi orientasse Salomão. Os irmãos vejam como a divina providência atua. Há momentos na vida que, por sermos negligentes com o que há de vir, Deus cria situações no presente para que nós pensemos no futuro. Quem sabe você hoje esteja passando por uma grave crise financeira, porque no tempo da opulência você gastou demais e agora Deus está te fazendo ser pessoa criteriosa, com um bom orçamento, para que agora, no futuro, você saiba poupar. Irmãos, quando nós não buscamos a sabedoria divina e quando nós, recebendo a orientação divina, não fazemos o que está ao nosso alcance para que o futuro já dito por Deus se realize sem comprometimento, Deus, cujo propósito não pode frustrar, cuja vontade não pode ser resistida, ele cria situações, muitas vezes danosas para nós no presente, para que nós preparemos o futuro que ele quer. Não porque ele queira o nosso mal. Não. Como diz Jeremias, capítulo 29, versículo... Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Só que muitas vezes nós não estamos atuando de acordo com esses pensamentos de paz. Então Deus nos traz aparentes males, como esta fraqueza, esta doença do velho Davi, para que ele na cama sofresse o desrespeito e a revolta de Adonias, para que ele fosse levado a ungir Salomão. Quando ele ungiu Salomão, a rebelião de Adonias foi brecada. E Deus restabeleceu a saúde de Davi. E agora Davi lembrou de orientar Salomão, de apresentar Salomão como novo rei para o povo, para as autoridades, de mostrar a Salomão o desenho do templo, tudo que estava preparado para o templo, porque afinal de contas era ele quem iria edificar o templo. O próprio Davi revela ao povo que é Salomão que vai edificar o templo. Agora Davi ficou bom. Por quê? Porque agora ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Começasse a preparar Salomão. E aí, Salomão recebe conselhos da parte de Davi. Porque Davi tinha que preparar. Deus havia escolhido Salomão, mas Salomão tinha que ser preparado. E quem podia preparar Salomão para o reino? O rei, que era Davi. Que conselhos dá Davi para Salomão? 1 Crônicas, capítulo 28. Versículo 9 e 10. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra. Primeiro, Davi diz para Salomão, para que ele mantivesse o seu conhecimento de Deus. Conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito. Davi, ele dá um testemunho de que ele conhecia a Deus. E diz a Salomão para que ele conhecesse também a Deus. Tivesse intimidade com Deus. Tivesse comunhão com Deus.
Irmãos, este é o primeiro passo para sermos sábios. Ser sábio, no livro de Provérbios, é ser servo de Deus, é ser obediente a Deus, é ser temente a Deus, é ter comunhão com Deus, é obedecer a Deus, é saber a vontade de Deus e praticá-la. Isso é ter sabedoria. Saber viver neste mundo e obedecer a palavra de Deus é ter conhecimento de Deus. Por isso que Oséias ficava triste ao ver que o povo das 10 tribos lá do reino do norte, do reino de Israel, estava com os dias contados. E ele diz assim: o meu povo tem falta de conhecimento. Meu povo será destruído por falta de conhecimento. Por não ter comunhão com Deus, nós somos destruídos. Quer perseverar até o fim nesta vida? Conhece a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos intimidade com Deus, Deus nos revela algo que fará, ou mesmo que não nos revele, e aquilo que Ele não revela, nós sabemos que Ele é fiel e que seus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, e que nós iremos alcançar o fim que esperamos, que é a vida eterna. Por isso não nos inquietamos pelo amanhã, não nos desesperamos, porque conhecemos a Deus. Segundo, diz Davi a Salomão: se o buscares, será achado de ti. Davi exorta Salomão a se manter fiel ao Senhor e a buscá-lo sempre. Nós devemos buscar a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós devemos buscar a Deus. E aí nós saberemos como viver sobre esta terra. E aí nada nos abalará. Muitas coisas poderão nos surpreender, mas nós não perderemos a salvação, não perderemos a comunhão com Deus, porque saberemos viver sobre esta terra. Mas para isso eu preciso buscar a Deus, porque quando eu busco, diz Davi a Salomão, e diz a cada um de nós o achamos. Deus disse também ali, em Jeremias 29, esse capítulo de Jeremias 29 fala muito da providência divina. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Na continuidade aqui do 29:11, agora é o 29:12. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Devemos buscar a Deus. Nas crises, nas dificuldades, nas adversidades. Nós temos que buscar a Deus. Orar mais, jejuar, buscar a presença de Deus, para que nós saibamos como agir. Para que façamos aquilo que devemos fazer e deixemos de fazer aquilo que só Deus irá fazer por nós. E a terceira coisa que Davi diz a Salomão é que ele tinha que construir o templo. Deus havia revelado a Davi que o seu filho construiria o templo. Portanto, a prioridade de Salomão, para que ele bem começasse o seu reinado, seria construir o templo. Esses conselhos Davi deu a Salomão publicamente, diante da assembleia que ele havia convocado, com todos os anciãos, com todos os príncipes, com todos os maiorais do reino. Mas Davi deu conselhos a Salomão em privado. Existem conselhos que o governante não pode dar diante do público. Ele precisa dar particularmente na intimidade. Existem coisas que nós podemos revelar a todos. Existem coisas que são da nossa intimidade, que não devem ser reveladas. E esses conselhos que Davi
deu a Salomão, ele deu quando notou que estava para morrer. Ele volta a se adoentar, ele volta a ficar de cama, e sabendo que estava próximo à morte, ele chama o seu filho Salomão para lhe dar os últimos conselhos. Nós nos encontramos lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Primeiro conselho que Davi deu para Salomão: seja homem, meu filho. E o que quer dizer ser homem? Quer dizer que ele devia entender que ele era apenas um ser humano e que, portanto, ele dependia de Deus. Ser homem não é ser valentão, não. Não é ser dono da situação, não. É reconhecer que nós somos seres humanos e que os homens dependem de Deus. Salomão devia saber que sempre dependeria de Deus. Segundo conselho que Davi dá a Salomão, pouco antes de morrer, conselhos privados em particular. Guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Salomão foi ensinado a guardar a palavra de Deus. Saber viver sobre a face da terra é obedecer a palavra de Deus. Como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque só assim Deus confirmaria a palavra que havia dito a Davi, de que não faltaria sucessor no trono de Israel. Além disso, Davi mandou que Salomão tomasse algumas providências de algumas pendências que Davi havia deixado no reino. Primeiro, deveria tomar providências contra Joabe, o comandante do exército de Davi, que havia matado 3 pessoas impunemente, de forma covarde: Abner, Amasa e Absalão. Ele deveria ser punido. Salomão também deveria cumprir a promessa que Davi tinha feito de fazer bem aos filhos de Barzilai. Barzilai, que o havia acolhido e o havia havia dado refúgio a Davi quando da rebelião de Absalão. E também Salomão deveria punir Simei, que havia amaldiçoado Davi quando da revolta de Absalão. Mas Davi havia perdoado Simei. Os irmãos percebam que, como nossa vida é temporária, quando nós somos passageiros, nós vamos deixar pendências para o futuro. E nós devemos orientar aqueles que virão após nós a como cuidar destas pendências. E Salomão começa o seu reinado seguindo os conselhos do seu pai, que era um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha o Espírito de Deus. Logo no início, Adonias pede para casar-se com Abisag. E aí Salomão vê nisso a intenção de Adonias, que ele ainda pretendia o reino. A sua própria mãe, Batseba, pede para que ele atendesse o pedido de Adonias. Mas Salomão, entendendo que ele havia sido escolhido para reinar sobre Israel, que esta era a vontade de Deus, ele não poderia permitir que um fator de instabilidade comprometesse o reino. Contraria sua mãe e manda matar Adonias. E, em sequência, já manda matar Joabe e exila o sumo sacerdote Abiatar,
o coloca em prisão domiciliar em Anatote. Parece atitudes cruéis de um homem que não tem misericórdia. Não, são atitudes de alguém que sabe qual é a vontade de Deus e o que pode atrapalhar a vontade de Deus. Irmãos, tudo aquilo que possa comprometer a nossa vida com Deus, o propósito de Deus na nossa vida, tem que ser extirpado, tem que ser retirado das nossas vidas. Abiatar foi tirado, não foi morto porque era sumo sacerdote, mas foi tirado do sumo sacerdócio. Joabe foi morto, Adonias foi morto. Nós temos que deixar o que o escritor aos Hebreus chama de embaraço. Hebreus capítulo 11, capítulo 12, melhor dizendo, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Salomão tinha testemunha de todo o povo de que ele era o escolhido de Deus para governar. E, portanto, ele tinha que deixar o embaraço. E ele matou o mal pela raiz. Depois, ele foi tratado do caso de Simei. Aquele homem que havia amaldiçoado Davi. Salomão disse que ele não poderia sair de Jerusalém. Eis que um tempo depois, Simei foi buscar um escravo que havia fugido fora de Jerusalém. E quando ele retorna, Salomão o manda matar, porque ele havia descumprido a ordem real. O reino estava estabelecido e consolidado. As ameaças haviam desaparecido. Mas Salomão tinha uma... E vejam bem, irmãos, que Deus cooperou com ele, porque revelou o que havia no coração de Adonias neste pedido, e revelou também o que havia no coração de Simei, quando Simei descumpriu a ordem real. Ao revelar o que havia no coração de Adonias, revelou também a necessidade de retirada de Joabe e de Abiatar do cenário político de Israel. Mas Salomão sabia que tinha uma tarefa a cumprir. E essa tarefa era a construção do templo. Mas tinha uma outra tarefa que Salomão tinha de cumprir. Salomão tinha que ter sucessores, por causa da linhagem do Messias. Então Salomão resolve se casar. E aí, irmãos, vem um problema. Na hora de se casar, Salomão usa de uma estratégia política. Para construir o templo, eu preciso estar em paz. Eu não posso promover a guerra. Eu já tenho a paz interna, agora eu preciso da paz externa. E Salomão, então, cria a estratégia dos casamentos políticos. Ele cria essa estratégia dos casamentos políticos. Ele se casa com a filha de Faraó. O primeiro casamento dele é com a filha de Faraó, que era o governante mais poderoso da região. E se casando com as filhas dos reis vizinhos, ele cria alianças e impede que haja guerra. Belíssima estratégia política, mas feita sem a orientação de Deus. Serão estes casamentos políticos que irão desvirtuar Salomão e que irá levar o povo à idolatria e à divisão do reino. Ele pensou no futuro de paz, esquecendo que o seu nome era paz, esquecendo que Deus o amava. Ele não precisaria de estratagemas humanos para atingir o fim que ele esperava. Bastava seguir a orientação divina. Mas ele inicia os casamentos políticos, que iriam lá na frente lhe trazer problemas. Mas Salomão resolve. Está consolidado no reino. Tem o propósito de bem governar. E Deus, conhecendo o coração de Salomão, a dedicação de Salomão, quando Salomão vai adorar a Deus, vejam bem, irmãos, Salomão foi à presença de Deus, lá em Gibeão, onde ficava o grande altar.
porque o tabernáculo estava desmantelado. Ele vai a Gibeão, onde estava o grande altar, e sacrifica 1000 holocaustos a Deus. Ele queria a orientação de Deus, ele estava seguindo o conselho do seu pai, buscando a Deus, observando os mandamentos e buscando a Deus. Deus aparece a Salomão e faz uma frase e diz algo para Salomão. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. 1 Reis 3:5. E Salomão, sabendo qual era a vontade de Deus para a sua vida, sabendo que havia sido escolhido para ser rei, sabendo que tinha que conduzir o povo de Israel, sabendo que o povo de Israel era a propriedade peculiar de Deus entre os povos, pede a Deus sabedoria. Como ele mesmo escreveria em Provérbios 4 e 7. Em Provérbios 4 e 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Deus se agradou do pedido de Salomão. E disse para Salomão: eu não só vou te dar sabedoria, mas eu também vou te dar riquezas e glória. Os teólogos da prosperidade gostam de falar de Salomão. Construíram até templo de Salomão. E gostam de mostrar o rico Salomão. O homem com todo o luxo e com toda a glória humana que se pode ter. Mas não foi isso que Salomão pediu. Salomão pediu sabedoria. E Deus se agradou porque Salomão pediu sabedoria. E é o que Deus quer que eu e você peçamos: sabedoria. Para poder enfrentar as crises e as dificuldades que existem neste mundo. Só algo nos pode fazer superá-las. É a sabedoria. Por quê? Tiago diz, lá no capítulo 4, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Para você ter paz, que é comunhão com Deus. E para você conseguir chegar aos céus, você precisa de sabedoria. Esta é a coisa principal. É saber viver sobre a terra. E só Deus pode nos dar a sabedoria. Porque a sabedoria ela vem do alto. E no alto está Deus. E vejam bem que como a sabedoria é a coisa principal. Que Deus deu sabedoria a Salomão. E não há ninguém, salvo o Senhor Jesus, mais sábio que Salomão, nem haverá. Olha o que Deus disse. E também, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. A sabedoria que Salomão teve, ninguém mais teve na face da terra. Deus deu sabedoria a Salomão, para ele saber viver sobre a terra, para ele cumprir o propósito de Deus. Deus se agrada quando nós queremos cumprir o propósito que ele tem para nós. Porque ele tem pensamentos de paz e não de mal para o fim que esperamos. E para que possamos atingir esse fim, temos que buscá-lo. E quando buscamos, temos que pedir-lhe sabedoria. Porque ele é a sabedoria.
Cristo foi feito sabedoria para nós. Está escrito lá em 1 Coríntios 1:30. Ele é a sabedoria. E nós precisamos de sabedoria. Salomão recebeu sabedoria. Recebeu também riquezas e glória. Mas vejam bem como riquezas e glória são temporários. E também até o que não pediste te dei. Assim riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Salomão foi o homem mais rico e mais glorioso da terra durante os seus dias. Já no tempo do seu filho Roboão, já havia uma crise financeira. Tanto que Roboão aumentou os impostos. Riqueza e glória temporária. Não deve ser buscado. Porque não nos leva à eternidade. O que deve ser buscado é a sabedoria. E Salomão, no final da sua vida, arrependido, escreve o livro de Eclesiastes para mostrar que só a sabedoria é que vale. Tudo mais é vaidade de vaidade. Olha aqui Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Pedir sabedoria é uma petição que muito agrada ao Senhor. Pedir sabedoria é reconhecer que nós somos meros homens. Salomão atendia o conselho de Davi, ser homem. É reconhecer que nós dependemos integralmente de Deus. E aí, então, Salomão revela toda a sua sabedoria para o povo. No episódio do julgamento daquelas duas mulheres, o povo fica sabendo que Salomão recebeu a sabedoria de Deus. E Salomão, então, começa a construir o templo, que era a sua missão, já devidamente consolidado. Com a sabedoria de Deus, Salomão edifica o templo. No 4º ano do seu reinado, Salomão edifica o templo. Do bom e do melhor. Faz aliança com o rei Irão de Tiro, que lhe manda Urão Abiú, que tinha sabedoria, a mesma sabedoria que Deus deu a Bezaleel e a Olibe, lá no deserto, nos dias de Moisés. Ele traz Urão Abiú, que era filho de uma mulher de Naftali com um homem de Tiro, para dirigir a arte do templo. Salomão edifica o templo em 7 anos. E ele, ao dedicar o templo, Deus manda a glória que enche o templo. E aparece segunda vez em sonho a Salomão. Porque Salomão orou a Deus na dedicação do templo. É a mais longa oração registrada nas Escrituras. Está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versículos 22 a 53, e no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículos 12 a 42. Deus aparece segunda vez a Salomão em sonhos. Diz que ouviu a oração do seu filho, Salomão, e que iria atender a oração. Que o templo seria a habitação de Deus para o povo. Mas também revela a Salomão que este povo iria desobedecer-lhe e que por causa disso aquele templo um dia seria destruído, assim como a cidade de Jerusalém. Mas Salomão tinha garantido a presença de Deus para as próximas gerações, porque ele pediu sabedoria e tomou as providências no presente, construiu o templo, garantindo a presença de Deus para o futuro. É assim que devemos tomar decisões nesta vida, irmãos. Confiando em Deus,
E se eu confio em Deus, eu sei que eu não nada sei. E que eu preciso saber. E para saber eu tenho que buscar a Deus. Porque é Deus quem sabe. E Ele me dá a sua sabedoria para que eu faça algo hoje, garantindo o amanhã. Amém.